Olá, meu nome é Gabriel Cassiano Felício de Souza e eu vou apresentar o meu trabalho de curso que tem por tema a análise microbiológica em equipamentos de informática do posto de atendimento ao trabalhador no município de São Sebastião, estado de São Paulo, sob a orientação da professora mestre Ana Carolina Lacerda Borges. Atualmente, as doenças infecciosas são responsáveis por causar 25% das mortes em todo o mundo e 45% nos países em desenvolvimento. Sabe-se que algumas doenças anteriormente erradicadas têm ressurgido, por alguns problemas como hesitação vacinal, o uso incorreto de antibióticos e também a negligência no tocante à higienização. Neste sentido, o biólogo tem um papel fundamental em instruir a população sobre estes hábitos de higiene, a fim de interromper um ciclo de infecções e promover a qualidade de vida em toda uma comunidade. Assim, se tem por problema de pesquisa o uso compartilhado de objetos, que se comportam como depósitos de micro-organismos, principalmente pelos diferentes hábitos dos usuários desses objetos e também pela utilização de produtos ineficazes na sua desinfecção. Dessa forma, o trabalho teve por objetivo verificar a contaminação por micro-organismos e analisar a eficiência do limpador multiuso na desinfecção das superfícies de teclados e mouse de 4 computadores de uso comunitário instalados no PAT de São Sebastião. Já os objetivos específicos visaram levantar dados quantitativos acerca da rotatividade de usuários e qualitativos em relação aos mecanismos de desinfecção dos mesmos, e também realizar a coleta e o cultivo dessas amostras para posteriormente fazer o levantamento dos aspectos morfológicos e análise microbiológica do material cultivado. Por fim, avaliar a eficácia do limpador multiuso utilizado na desinfecção mediante observação microscópica. Conforme ilustrado na figura 4, o trabalho foi realizado na região central do município de São Sebastião, litoral norte do estado de São Paulo. No município, alguns órgãos atuam no combate ao desemprego. Um deles é o posto de atendimento ao trabalhador, que para tal fornece informações relativas às vagas disponíveis de emprego na cidade, bem como outros serviços gratuitos como o acesso à internet por meio do programa Acesso São Paulo, do governo do estado de São Paulo. Neste programa, cada usuário tem direito a 1 hora de acesso à internet sem limite de renovações. Considerando estes benefícios oferecidos pelo programa, é compreensível que um grande número de pessoas faça uso das instalações do posto de atendimento ao trabalhador. De acordo com os dados do Prodesp, de janeiro a dezembro de 2019, o número de acessos variou entre 49 e 159. No tocante à limpeza, segundo a equipe responsável no local, esta é realizada diariamente, uma vez ao dia, entre os horários de 8 a 8h30 da manhã. No processo é utilizado um produto multiuso com princípio ativo do decilbenzeno sulfonato de sódio. Desta forma, no dia 17 de fevereiro de 2020, foram coletadas amostras dos teclados e mouse de 4 computadores de uso comunitário do PAT de São Sebastião, com o objetivo de verificar a contaminação e eficiência do limpador multiuso utilizado rotineiramente pela equipe de limpeza. Para efeitos de identificação, os computadores foram enumerados de 1 a 4 conforme a figura 6. O material utilizado nas coletas foi 16 swabs, um coletor universal estéril, água destilada e luvas de procedimento. 2 swabs eram friccionados nas superfícies do teclado e do mouse de cada computador antes e após a higienização com o limpador multiuso. Os procedimentos de aplicação do limpador foram feitos de maneira indireta com auxílio de gases estéreis a fim de não danificar os equipamentos. Ao término de cada coleta, os swabs foram devolvidos aos tubos e devidamente identificados. A semeadura e o cultivo do material foram realizados em placas de pedra com meio de cultura agar-dextrose. Devido a uma avaria na estufa do laboratório, o material semeado precisou ser mantido em uma estufa caseira preparada com caixa de isopor e uma lâmpada. Após o período de 10 dias de incubação, foi verificado que o conteúdo de 4 das placas, que eram provenientes do computador número 1, se encontravam ressecadas, passando a não ser utilizadas no estudo. Foram levantadas ainda as características morfológicas das colônias encontradas nas placas. Para essa caracterização, foram utilizados os critérios apontados por Maladjovic. Posteriormente, lâminas foram preparadas com amostras de cada uma das colônias observadas. Depois que o material foi fixado, utilizou-se a técnica de Gram para a coloração e visualização das colônias em microscópio óptico com um aumento de 1000 vezes. O levantamento dos aspectos morfológicos das colônias revelou semelhança entre a maior parte delas. Com relação ao tamanho, 9 eram grandes, 2 médias e uma pequena. Quanto à forma, 9 eram filamentosas, 2 pontiformes e uma irregular. No aspecto da elevação, 11 eram achatadas e uma protuberante.
No tocante aos bordos, 9 eram filamentosas e 3 lisos. No que se refere à estrutura, 9 eram filamentosas e 3 lisas. Em relação à pigmentação e ao brilho, todas as colônias eram pigmentadas e opacas. Foi possível ainda perceber o odor característico de fermentação em todas as colônias. A análise microscópica permitiu constatar a presença de bactérias e fungos, predominantemente cocos gram-negativos e cocos gram-positivos. Também ficou evidenciado que não houve eliminação total dos micro-organismos após a limpeza com limpador multiuso, ao contrário, surgiram novos micro-organismos após isto. Aqui nós temos as imagens das colônias crescidas e também o aspecto microscópico dos organismos presentes no computador número 2, sendo que no teclado, anteriormente à limpeza, havia cocos gram-positivos e posteriormente permaneceram cocos gram-positivos e surgiram bacilos gram-positivos. Já no seu mouse havia cocos gram-negativos e diplobacilos gram-negativos, enquanto após permaneceram cocos gram-negativos. Na figura 17, nós temos os resultados referentes ao computador número 3. No teclado deste computador, anteriormente havia cocos gram-negativos e diplococos gram-negativos, enquanto posteriormente surgiram cocos gram-positivos e streptococcus gram-negativos na lâmina 1, e cocos, diplococos, bacilos e diplobacilos gram-positivos na lâmina 2. Já no mouse, após a higienização, haviam streptococcus gram-positivos. No teclado do computador número 4, anteriormente à limpeza, haviam cocos, diplococos, bacilos e diplobacilos gram-negativos. Posteriormente, esses organismos foram eliminados, porém havia a presença de um fungo. No mouse, anteriormente à limpeza, foram encontrados cocos gram-positivos e um fungo. Já posteriormente à higienização, havia cocos, bacilos e diplobacilos gram-positivos. Acredita-se que a grande variedade de micro-organismos encontrados nos equipamentos analisados é resultado da alta rotatividade de usuários no local, já que na data de realização da coleta foram contabilizados 5 usuários distintos. Entretanto, desde o mês de janeiro já haviam sido registrados 103 acessos pelo sistema do Prodesp. Somado a isto, os diferentes hábitos de higiene de cada usuário contribuem essencialmente para a contaminação desses objetos. Outro fato correlacionado a isso é a composição plástica dos objetos analisados, que favorecem o prolongamento do tempo de vida deste tipo de micro-organismo. Por fim, a baixa frequência e o produto utilizado na limpeza dos objetos também potencializam essa situação. Desta forma, um cenário ideal exigiria um aumento na frequência da limpeza, a utilização de produtos mais eficazes, se possível a utilização de películas protetoras e aspiradores nos teclados para facilitar a retenção ou remoção da sujidade, a disponibilização de álcool em gel 70% para que os usuários possam realizar a higienização das mãos, além da conscientização do público utilizador e ainda o desenvolvimento de um protocolo para a padronização dos procedimentos envolvidos na limpeza desse tipo de equipamento. Durante a revisão bibliográfica, não foram encontrados estudos que propusessem o desenvolvimento de um protocolo voltados para um ambiente com grande circulação de pessoas. Pelo contrário, foi encontrada uma grande quantidade de pesquisas voltadas para ambientes extremamente restritos, como hospitais ou indústrias alimentícias. Sendo assim, ao longo deste trabalho também foi desenvolvido o protocolo de limpeza para equipamentos de informática de uso compartilhado, baseado na diretriz para desinfecção e esterilização em unidades de saúde de Rutale e Weber, 2008, e as teses de Rigotti, 2017, e Serafim, 2019, sendo realizadas diversas adaptações para o contexto extra-hospitalar. Ainda fazem parte deste protocolo a ficha de registro diário e o formulário de avaliação mensal dos procedimentos de limpeza. A primeira parte do protocolo foi seccionada em apresentação, instruções prévias ao executor dos serviços, os materiais necessários, os diferentes procedimentos a serem executados em cada possível situação e o controle de qualidade, que busca unir empregador, supervisor e funcionário com o objetivo de promover uma melhoria contínua. Para isso, também foram desenvolvidos a ficha de registro diário dos procedimentos de limpeza, onde deverão ser registrados a descrição, a data e o horário do procedimento executado, bem como o tipo, a concentração, o lote e a validade do produto utilizado. E, por fim, o nome do responsável pela execução do serviço, bem como possíveis observações. E o formulário de avaliação mensal dos procedimentos de limpeza, que deverá ser preenchida ao fim de cada dia, sendo assinalados os campos referentes a todos os procedimentos executados naquele dia, bem como o preenchimento do responsável e ciência do supervisor, que deverá avaliar os serviços como satisfatórios ou insatisfatórios. Ao final de cada mês, essa ficha deverá ser encaminhada ao empregador para que este possa decidir juntamente com sua equipe a melhor estratégia para o aperfeiçoamento dos procedimentos envolvidos. Algumas medidas ainda podem ser adotadas no tocante à conscientização dos usuários do local com relação aos métodos de higiene preventiva.
Dessa forma, sugere-se que sejam afixados ou fornecidos à população materiais informativos concernentes ao tema, bem como o estudo da viabilidade da exibição de mídias durante o acesso do usuário nos computadores, e ainda a promoção de palestras e campanhas educativas. Alguns exemplos de materiais informativos são estes desenvolvidos e fornecidos pelo Ministério da Saúde, que explicam o passo a passo da higienização das mãos com água e sabonete e também com preparações alcoólicas. Recentemente, uma nova doença infecciosa tomou proporções gigantescas, que é a Covid-19. A rápida dispersão do novo coronavírus foi capaz de superlotar leitos de UTIs em pouquíssimo tempo, levando órgãos nacionais e internacionais de saúde a tomarem medidas na luta contra este antígeno. Por não existir vacina ou imunidade adquirida, as principais medidas observadas são o isolamento domiciliar e o distanciamento social, além da utilização de máscaras e outros equipamentos de proteção individual, e por fim, a higienização preventiva das mãos. Sendo assim, fica claro que estas atitudes não devem ser restritas a momentos de pandemia, mas sim ser executadas continuamente para prevenir que sejam disseminadas essas doenças. Mediante os achados deste trabalho, conclui-se que os equipamentos de informática de locais públicos são potenciais reservatórios de micróbios, uma vez que há grande quantidade de usuários com diferentes hábitos de higiene. Evidenciou-se ainda que os métodos atuais para a higienização não são satisfatórios do ponto de vista microbiológico, uma vez que não são capazes de eliminar os micro-organismos presentes nos equipamentos. Ainda assim, há uma grande escassez de pesquisas relacionadas a este tipo de ambiente, sendo necessário dar a continuidade ao tema. Muito obrigado a todos pela atenção.